Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria nessa tarde compartilhar da palavra de Deus. E eu gostaria de já estar começando nossa palavra dessa tarde em oração com a igreja, para que Deus venha preparar o nosso coração, para que essa palavra seja o nosso alimento e nosso fortalecimento nessa tarde. Senhor da glória, Deus poderoso, Deus de graça, eu quero te louvar nessa tarde, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é o nosso Deus. Quero te louvar, Senhor, pela salvação, pela paz que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que o Senhor venha nos abençoar nessa tarde, que o Senhor venha ministrar o nosso coração através dessa palavra. Que todos aqueles que vão receber essa palavra, Pai, sejam edificados nessa tarde. Coloca a minha vida diante do teu altar e abençoa, Senhor, esse momento, Pai. Que o Senhor seja aquele que vai falar os corações, Pai. Que eu seja somente um instrumento, mas que o Senhor venha alcançar cada vida e que essa palavra possa curar, libertar, renovar cada um nessa tarde. Em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa tarde se encontra em Atos 10, do 1 até o 12, que foi uma palavra que me chamou a atenção e eu creio que nessa tarde Deus vai falar no seu coração. Eu gostaria de estar lendo com a igreja nessa tarde essa palavra, que fala sobre o centurião Cornélio. Eu vou estar lendo agora e os irmãos vão entender aquilo que Deus vai falar no nosso coração. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui na palavra do Senhor fala do centurião Cornélio. Era um homem temente a Deus, que estava naquele momento com o coração contrito, estava com o coração quebrantado. Creio que ele estava com sede de sentir a presença de Deus, de receber uma palavra de Deus, de receber uma resposta. E ele amanheceu com aquele propósito. O que eu vejo nessa palavra? Que o tempo que temos que receber algo de Deus, que temos que ter comunhão com Deus, nós devemos primeiro abrir o nosso coração e nos preparar. Aqui, ele amanheceu o dia, creio, com aquele propósito no coração de alcançar a misericórdia de Deus, de ser tocado por Deus, de que Deus pudesse receber o sacrifício dele. Então a Bíblia diz que ele dava esmola, que ele tentava atrair o coração de Deus através da sua fé e que ele era um homem temente a Deus. Só que, pelo que eu vejo aqui na palavra de Deus, ele estava com uma certa dificuldade, um bloqueio de como receber, de como ter essa comunhão com Deus. Então a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: Olha, Cornélio, eu recebi sua oração, recebi sua esmola, recebi o seu jejum, mas eu quero que você mande buscar alguém, um discípulo meu, para que possa anunciar a palavra para você. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu para falar com ele. Ele, como não tinha experiência, porque os patriarcas e para os outros homens de Deus da Bíblia, o anjo do Senhor chegava em casa e falava pessoalmente. Mas Cornélio, ele ficou atemorizado. Mas o anjo deu o endereço da casa de Pedro, porque Deus, ele fala aos nossos corações. Ele conduz a nossa vida. Então o anjo do Senhor deu o endereço da casa de Pedro para que Cornélio mandasse então chamar Pedro para anunciar a palavra para ele. E antes disso acontecer, enquanto ele orava, creio que enquanto ele buscava a presença de Deus,
Deus já estava ministrando no coração de Pedro. O que eu quero falar nessa tarde? Sobre o poder da oração, porque enquanto ele estava buscando, Pedro estava tendo uma visão, e Pedro estava de jejum também. E Deus, chegando a hora de se alimentar, Deus deu uma visão para ele de tudo aquilo que ele não gostaria de comer. Então descia aqueles bichos, aquelas coisas que Pedro jamais comeria. Então o Senhor diz, pega e come. A Bíblia diz que desceu aquele monte de inseto num lençol, e ele falava para Pedro que era para ele comer. E ele falou que não comeria coisa imunda, que ele jamais comeria coisa imunda. Então Deus, ele estava preparando Pedro para dizer para ele que o que Deus purificou não é imundo. Então ele falou, Pedro, o que Deus purifica não é imundo. Então havia uma resistência de Pedro ir pregar para os gentios. Outrora Deus escolheu o apóstolo Paulo para falar com os gentios, para pregar a palavra, mas Pedro tinha resistência por ele ser judeu. E ele achava que as outras nações não deveriam receber a palavra, não deveriam receber o Espírito Santo, porque ele achava que Jesus viria então só para o judeu, que a lei de Deus também seria só para o judeu. Então ele tinha esse pensamento individualista em relação às coisas de Deus. Mas como nós vemos, a presença de Deus é para alcançar todos. Jesus veio e pagou o preço por todos. Então, ele mandou os seus servos ir buscar Pedro para pregar a palavra de Deus. E Pedro, como já estava preparado, Deus falou assim, eles vão vir te buscar. Então ele já esperou. E ele tinha dificuldades de explicar para os outros judeus por que ele ia pregar para os gentios. Então ele levou até testemunha até a casa de Cornélio. Mas a Bíblia diz que quando chegou na casa de Cornélio, ele continuava em oração, continuava naquela consagração, aquele desejo de receber a palavra de Deus. E eu te faço uma pergunta nessa tarde, irmão. Como está seu coração? Você está sedento da palavra de Deus? Você está buscando em Deus? Está parando o teu eu, a tua aflição, a tua ansiedade? As coisas desse mundo, elas estão te tirando esse desejo, essa fome da palavra de Deus? Porque se nós não tivermos fome e sede da palavra de Deus, nós não seremos edificados. Então aqui ele estava ainda num propósito com Deus. Quando Pedro chegou, ele ajoelhou aos pés de Pedro e Pedro falou para ele, eu sou homem igual a você, sou homem igual a você. E ali, ao chegar, ele explicou a palavra de Deus, ele falou de Jesus Cristo, falou que foi testemunho de Jesus, que andou com Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele era o Salvador, explicou a palavra de Deus. E quando terminou aquela pregação, quando Pedro chegou, irmãos, ele já tinha convidado todos os parentes e amigos para que pudesse estar ouvindo a palavra de Deus. Eu te pergunto nessa tarde outra vez, você está preocupado com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam receber a palavra de Deus? Ou você está considerando imundo aquilo que Deus purificou? Porque Jesus pagou o preço pelas nossas vidas para que a palavra de Deus pudesse alcançar todas as pessoas. O próprio Jesus falou que quando o mundo inteiro ouvir a palavra de Deus, ele volta. Então aqui Pedro, ele entendeu de Deus essa palavra. Deus ministrou no coração dele. E muitas vezes nós estamos aqui parados, olhando para aquela pessoa que está precisando de Deus, que está precisando de libertação, está precisando deixar o pecado, e nós estamos achando que é só para nós a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus só vai falar o nosso coração, porque nós somos muito mais capacitados do que eles. Mas nessa tarde Deus, ele me chamou a atenção com essa palavra, que nós devemos considerar que o poder de Deus pode mudar as vidas, que nós devemos estar dispostos a essa obra. Então aqui, quando Pedro entendeu essa palavra, que ele pregou a palavra, que ele falou de Jesus, aquele homem já não era mais religioso, ele já era um adorador, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
eles receberam o batismo com o Espírito Santo naquela pregação, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E eu acredito que não foi um ano, 90 dias de preparação. A Bíblia diz que naquele trabalho aquelas pessoas pediram para se batizar. Por que eles pediram para batizar? Porque agora eles tinham entendido a palavra, porque eles tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e agora eles se declaravam filhos de Deus, cristãos, e eles queriam receber já o batismo nas águas. Então ali houve batismo, houve salvação, houve libertação naquele dia. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, eu coloquei alguns versículos, que Deus venha falar ao nosso coração nessa tarde, sobre alguns momentos em que o anjo do Senhor esteve a serviço do Senhor. Então, irmãos, tudo fala sobre oração, sobre a presença de Deus. Pedro estava pregando o evangelho quando Herodes matou Tiago e resolveu prender Pedro. E Pedro estava algemado, estava ali dentro de um cárcere, sendo vigiado por soldados. E o Senhor não queria que ele ficasse preso. Queria que ele pregasse a palavra. Como o Senhor, Ele não quer que venhamos ficar presos. Ele quer que nós anunciemos a palavra. Que nós realmente possamos abrir o coração, não só para receber, mas também para transmitir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus cura, liberta, salva. Então a palavra de Deus é que traz alegria. É a palavra de Deus que mostra o caminho para cada um de nós. Então aqui em Atos 12, do 7 ao 10, fala quando o anjo também foi na cadeia e tirou Pedro de lá e levou até a casa de Maria, que estava em oração por Pedro. Então a Bíblia diz que quando ele chegou ninguém acreditou, porque ele tinha saído, o anjo do Senhor tinha tirado ele da cadeia e tinha levado. E o que elas estavam fazendo naquele momento? Estavam em oração. Estava em oração, pedindo para Deus, até para trazer Pedro de volta, para que ele saísse do cárcere. E Deus ordenou o anjo para ir tirar Pedro. Aqui no Salmo 91, 10, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Então, irmãos, que eu quero que Deus falou no meu coração, eu não sei como o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, é que em primeiro lugar, nós temos que estar dispostos. Em primeiro lugar, nós temos que deixar Deus conduzir a nossa vida. E o que Deus determinar, nós devemos obedecer. Então, aqui na palavra de Deus fala que todos que Deus falar ao nosso coração, todos que Deus nos colocar como intercessor, o Senhor quer alcançar, o Senhor quer trazer a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Não devemos julgar esse ou aquele porque eu sirvo a Deus, porque o outro não serve, porque o outro acredita nisso ou naquilo. Eu quero dizer que Jesus ele veio libertar, e aonde Jesus chegar, e aonde houver um coração aberto, o Senhor Jesus vai entrar. Onde houver aceitação, o Espírito Santo de Deus vai selar. Então, e nós devemos estar com o nosso coração aberto. Porque sem querer, muitas vezes nós estamos mais buscando só para nós. E sem querer enfrentar até mesmo a dificuldade, até mesmo falar para aquele que você acha que não vai aceitar a palavra de Deus. Mas nessa tarde eu tenho certeza que qualquer um que estiver ouvindo essa palavra, Deus está falando no coração. E o Espírito Santo de Deus vai entrar nessa casa. Enfim, eu quero deixar essa palavra para vocês nessa tarde. Que vocês sejam espirituais, que vocês não deixem as coisas, não deixem o mundo, as dificuldades ou os prazeres dessa vida tirar vocês do caminho certo, porque o caminho certo é Jesus. E eu quero deixar essa palavra nessa tarde, Deus falou no meu coração, vai falar no seu coração também nessa tarde. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Comunhão, oração e disposição. É isso que Deus quer de cada um de nós. E eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Gostaria de estar orando com a igreja nessa tarde. Senhor da glória, Deus poderoso, Deus de graça, eu quero te agradecer, Senhor, nessa tarde por essa palavra. O nosso coração está voltado para ti, Senhor.
Que se houver, Senhor, se o nosso coração estiver duro, se a nossa mente estiver confusa, que o Senhor venha nos libertar nessa tarde, que o Senhor venha nos curar, onde houver medo, onde houver aflição, onde houver peso, Pai, que o Senhor venha libertar nessa tarde, ó Deus, nos libertando, Senhor, para te servir, nos libertando para entender a palavra, nos libertando para andar no Espírito, nos libertando a cada dia para te servir melhor, Senhor amado. Que o Senhor venha abençoar cada vida nessa tarde, que o Senhor venha alcançar cada lar nessa tarde, cada família. Senhor, guarda as famílias de todo mal, Senhor, livra da doença, livra da peste, livra de todo mal, Senhor. E guarda cada família que vai receber essa palavra nessa tarde. Abençoa a igreja, Senhor, nessa tarde. Fortalece a igreja espiritualmente, em nome de Jesus. Alcança cada um, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um, Senhor amado. Que o Senhor esteja visitando a igreja, esteja abençoando o nosso Brasil, abençoando a cidade de Uberlândia. O Senhor esteja abençoando os pastores, missionários, todo o corpo de Cristo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para representar o Senhor, para alcançar as almas, ó Deus, e para anunciar a palavra de Deus. Que sejamos despertados, que sejamos fortalecidos nessa tarde. Pai, eu quero abençoar cada um, cada família, cada lar, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja diz